tarde, espectadores da Sport TV. Já estamos com imagens bonitas do anfiteatro do Campo de Honra do Estádio Nacional no Jamor. Palco do segundo jogo de Portugal no Torneio Europeu das Nações 2011-2012. Depois de há uma semana na Seleção Nacional ter sido batida na Roménia por 15-7. O único jogo que houve dessa primeira jornada, pois face às más condições climatéricas do leste europeu foram adiados o Rússia-Espanha e também o Ucrânia-Geórgia. Hoje Portugal vai receber a seleção russa, equipa que batemos o ano passado em Sochi por 21-19. Rússia que há 4 meses esteve no Mundial 2011 na Nova Zelândia. Perdeu os 4 jogos, mas deixou uma excelente imagem. Rússia que está claramente a subir no panorama do rugby internacional e que hoje vai também estrear um novo comando técnico liderado pelo galês Kingsley Jones. A Seleção Nacional com algumas alterações relativamente ao 15 que perdeu na Roménia. Grande plano agora do novo capitão da Seleção Nacional, Gonçalo Luva, ele que substitui João Correia, que está suspenso. E vamos ouvir agora os hinos tocados pela banda da Polícia de Segurança Pública, a banda da PSP a tocar o hino russo. A abrir as hostilidades aqui no Estádio Nacional. E agora a portuguesa, Henrique Lopes Mendonça, Alfredo Keil. Com muita alma pelos lobos do rugby português, hoje também com o público a ajudar a puxar pela Seleção Nacional. Relativamente ao 15 que Errol Brain e Frederico Sousa vão apresentar hoje aqui no Jamor,
4 alterações relativamente à equipa de Bucareste. Entrada do pilar Cristian Spachuk, do segunda linha David Penalva, ambos vindos de França, o primeiro do Bourgoin, o segundo do Montauban. Francisco Pinto Magalhães será o médio de formação, já que Pedro Leal foi obrigado pelo seu clube, o Nice, a voltar à França. E o número 14 entra para a ponta direita, Gonçalo Foro, um dos melhores marcadores do rugby português, foi a Bucareste, ficou na bancada, agora é titular no lugar de Adérito Esteves, que nem sequer está no banco. Relativamente aos suplentes de Portugal, também algumas novidades com a vinda de França de Francisco Fernandes e Juan Murra, 2 homens da primeira linha, acompanhados pelo homem do clube, Vasco Marques. Depois Rui Dorei, Luís Sousa, José Pinto, médio de formação de direito, que regressa à Seleção Nacional devido aos seus afazeres profissionais. Ele é médico, é muito complicado por vezes a representar Portugal. E como número 22, a grande novidade, Joe Gardner, que chegou quarta-feira à noite, vindo do Japão, do seu Honda Hit de Suzuka, Honda Hit que desceu à segunda divisão japonesa. Joe Gardner ainda talvez com algum jet lag, mas já pelo menos está no banco e de um momento para o outro pode reforçar o 15 nacional. A equipa russa, treinada, como dizíamos, por Kingsley Jones, o grande destaque, o número 8, Viktor Grezev, o russo que assinou há 2 semanas pelos London Wasps da primeira divisão inglesa. 15 russo que apresenta 10 jogadores que estiveram na Taça do Mundo. Tenho ao meu lado, como é habitual, Luís Claro. Luís, há um ano, faz exatamente hoje um ano, Portugal venceu em Sochi por 21-19, mas nos anteriores 13 confrontos, Portugal apenas por 5 vezes bateu a Rússia. A última vez que vencemos os russos em Lisboa foi já em outubro de 2006. Perspectivas para este segundo jogo de Portugal e já agora para a estreia russa, já que recordamos, na semana passada o jogo frente à Espanha foi adiado. Boa tarde, vai ser um jogo difícil, como são todos os jogos com a Rússia. Para já 2 coisas a favor da equipa portuguesa: o tempo lindo que temos em Lisboa hoje, completamente diferente da semana passada em Bucareste. Para além da ausência de Pedro Leal, o 15 português, ou os 22 jogadores escalados por Portugal, são mais consistentes e fortes que na semana passada. Por outras palavras, Portugal tem muito mais soluções no banco hoje do que a semana passada em Bucareste. Recordamos, 6 homens deste 15 a titular jogam fora de Portugal, 5 em França e 1 em Espanha. O Juan Severino, que joga no Sant Boiana de Sant Boi de Llobregat, de Barcelona. E, portanto, no banco temos também 3 homens que vêm de fora do país. E isto reforça, e de que maneira, o 15 de Errol Brain. Não falamos dos árbitros, é um trio galês liderado por Sr. Ian Davis, jovem, 34 anos, auxiliado por Martin Lewis e Sean Brickwell. O quarto árbitro é o bem português Paulo Duarte. Primeiro alinhamento russo para Valery Tsinobiladze. Bola bem conquistada nas alturas por Denis Antonov. Primeiro embate das avançadas. Foi tão bem conquistada como mal transmitida. Lá nas alturas, a 2 mãos, mas depois, efetivamente, as coisas não correram bem. Transmissão russa. Os que, como referimos no Mundial da Nova Zelândia, perderam todos os jogos, mas marcaram também praticamente ensaios em todos os jogos. E isso foi importante. Conseguiram, mesmo assim, marcar 3 ensaios à equipa australiana, uma derrota por 68-22. E frente à Itália perderam por 53-17 com 2 ensaios. E, portanto, esta equipa russa, que curiosamente acabou por mudar o comando técnico, saiu Nikolai Nerush, rendido então pelo galês Kingsley Jones. Lá embaixo, bem junto ao relvado, temos o repórter Sport TV hoje escalado para este jogo, Jorge Golão. Jorge, uma fotografia rápida do encontro e também dos espectadores que não estão, claro, a encher este grandioso Estádio Nacional. É verdade, ainda assim, bem composta a bancada central deste Estádio Nacional, adeptos muito animados para assistir a este Rússia-Portugal, Portugal-Rússia, aliás. Muitos adeptos continuam ainda a chegar e, de facto, há um grande ambiente para esta partida da Seleção Nacional. Tentativa de António Aguilar
de ganhar terreno, que a bola saísse, não o conseguiu. Saiu pela linha de bola morta, será a formação ordenada no sítio onde foi executado o pontapé. Uma curiosidade, a área de validação do Estádio Nacional é curta e os jogadores têm que ter atenção a esse pormenor. É mesmo muito curta, claramente este é um estádio virado para o futebol. Caso contrário, fazem um ensaio no tartan, não é? É, praticamente. Só que não conta. Primeira formação ordenada com introdução russa para Alexander Yanushkin. Pequenino, bem pequenino, menos de 1,70 m. Este já veterano, 29 anos. Há pouco falavas do António Aguilar, ele que na semana passada, no jogo com a Roménia, confirmou-se que o jogador com mais ensaios da seleção portuguesa tem 19. É verdade. Com um belo ensaio em Bucareste. Recordamos que os 2 ensaios de Portugal, o ano passado em Sochi, foram marcados pelo luso-argentino Eduardo Acosta. Não está agora disponível por lesão para a equipa técnica, e também pelo hoje regressado Gonçalo Foro. Vamos ver se consegue pisar Gonçalo Foro, ele que já marcou 10 vezes pela seleção nacional. A Rússia tem a oportunidade de se adiantar ao marcador. O árbitro assinalou um fora de jogo às linhas atrasadas portuguesas e é uma penalidade relativamente fácil agora. Pontapé frontal. Vamos ver se será Kushnarev, o número 15, ou se será o médio de abertura, Anton Ryabov. São os 2 chutadores desta seleção russa. A Rússia que o ano passado foi apenas 4ª no Torneio Europeu das Nações, um lugar atrás de Portugal. E falhou. Consegue falhar. Claramente botas tortas. Ele deve ter calçado a chuteira esquerda no pé direito, não temos dúvidas. Ainda está a habituar-se à temperatura, uma vez que nesta altura está muito frio, e esta tarde aqui no Estádio Nacional está uma tarde muitíssimo agradável. Isto relativamente à temperatura média russa, que ultrapassa os 20 negativos, devem estar mais 35 graus, portanto isto para eles deve parecer o deserto do Saara em termos de temperatura para a equipa russa. Vamos ver se Portugal pode tirar partido dessa grande diferença climatérica. Aliás, os russos também, como não é habitual acontecer, apenas chegaram a Portugal na noite de quinta-feira. Portanto, o corpo habituou-se teve muito pouco tempo para se habituar a esta temperatura, ao contrário de anos anteriores em que os russos chegavam praticamente uma semana antes do jogo. Não me digam que a crise também já está a chegar aos rublos. Primeira formação ordenada com a introdução portuguesa é sempre importante. É Francisco Pinto Magalhães, o jovem número 9 do CNUL. Como dissemos no início da transmissão, ele rende Pedro Leal, que foi obrigado a voltar para o Nice. Este é o problema dos jogadores portugueses e também da Federação Portuguesa. Não tem força suficiente para conseguir que os seus principais jogadores se mantenham por cá ao longo do Torneio Europeu das Nações. Em especial as equipas do segundo nível do rugby francês, que querem subir aos escalões superiores. Isso, por exemplo, não acontece com o nosso Julien Bardi, que joga no Top 14, no Clermont-Auvergne, segundo classificado atualmente do Top 14, e que ao ver os seus companheiros partirem para a seleção francesa, não há argumentos para ele também não poder vir a Portugal. Portanto, Julien Bardi, incrivelmente, é sempre o homem mais fácil de poder ser retirado da sua equipa, ao contrário de equipas de escalões inferiores franceses. Vai Carl Murray, António Aguilar, vai a libertar Gonçalo Foro, está encostado ali à linha, dá um chega para o ar no adversário. É a imagem de marca de Gonçalo Foro, levanta os joelhos e dá um handoff, chamado uma bancada de mão aberta, claro, e é legal no rugby. Aqui, Carl Murray a fixar bem o adversário, tal como o António Aguilar. Depois vai encostado à linha, mas no embate com Vladimir Ostrushko, o experiente já Vladimir Ostrushko, empurrou bem, mas é o primeiro movimento de Portugal, Luís,
bem conseguido. E muito bem delineado, progrediu imenso no terreno. Pena foi que Gonçalo Foro tivesse saído pela linha lateral. E é uma introdução no alinhamento russo que até agora tem sido 100% vitoriosa. Pode ser um dos problemas com que nos vamos confrontar, é não conseguir contestar os alinhamentos russos durante este jogo. Curiosamente, este não foi para as alturas, foi uma jogada ensaiada e apareceu mesmo ali encostado à linha de 5 metros. E recordamos que num alinhamento, os lançamentos, a bola tem que pelo menos percorrer os 5 metros marcados ali por aquela linha a tracejado. Portugal que quer no jogo de treino frente aos English Students, quer a semana passada frente à Roménia, melhorou muito, Luís, no departamento dos alinhamentos. Melhorou. Com este homem, Mike Tajer Barbosa. Melhorou durante 60 minutos. A conquista do alinhamento na Roménia foi fantástica. Depois, porventura, por algum cansaço deste homem, falhámos alguns alinhamentos. E o primeiro alinhamento, neste jogo hoje, bem sucedido, boa conquista de Gonçalo Lula. Eu recordo nesse capítulo, aquele particular que fizemos com o Uruguai, foi uma desgraça. Foi pior na formação ordenada e foi incrivelmente mal. As fases táticas foram más, mas este Portugal é diferente, também era um Portugal ainda de início de época, esse jogo de treino de novembro nas Caldas da Rainha. Agora ao bonito sol de Lisboa, esperemos que tudo corra por melhor para Portugal. Yannick Ricardo, solicitar ao pé. Um russo. E foi mal, estava bem colocado o jogador russo. Yannick Ricardo, que joga no Castagnet da Fédéral 1, portanto a terceira divisão francesa. Estreou-se há uma semana pela Seleção Nacional em termos oficiais, frente à Roménia. E recordamos, no banco já está Joe Garner. Ele que o ano passado em Sochi marcou 11 dos 21 pontos portugueses. 3 penalidades e uma conversão. Entretanto, o árbitro, o Sr. Ian Davis, assinala que há uma obstrução involuntária e, portanto, é uma formação ordenada para o adversário, no caso, vertente para Portugal. O Joe, que no período de aquecimento esteve a ensaiar as penalidades, não parecia particularmente inspirado. A Deus queira que guarde o melhor para o jogo, naturalmente. Ele que já marcou 109 pontos pela Seleção Nacional nos seus 13 jogos, portanto uma média excelente. Bom movimento de Portugal. Vai agora entrado por Vasco Uva, ali coladinho àquela formação. Pinto Magalhães a solicitar Gonçalo Foro, que vem lá da ponta direita. Força pujante Gonçalo Foro, 94 quilos. É preciso conquistar a bola. E agora o pick and go. E depois a bola incrivelmente perdida pela Seleção Nacional. Os russos agora vão desenvolvendo o jogo pelas linhas atrasadas, mas são lentos, denunciados, e portanto permitiram que Federico Oliveira fosse lá. Boa, agora bem jogado do Abertura Ryabov. Mais uma grande placagem de Julien Bardet, o número 7 português. Chamamos a atenção, os seus espectadores vão ver que de certeza, muitas vezes no ponto de queda da bola, o primeiro homem a chegar vai ser o número 7, equipado de vermelho, Julien Bardet. Boa sucessão, bem encadeado de movimentos pelos russos. Já dentro, mesmo à entrada da área de 22 de Portugal. Lenta ali a movimentação. Portugal, o árbitro, mais um fora de jogo. Portugal, o árbitro volta à falta anterior, já tinha assinalado, continua a conceder a lei da vantagem. É o segundo fora de jogo que o árbitro assinala as linhas atrasadas portuguesas e está sistematicamente a indicar que tem que recuar. Os jogadores portugueses têm que ter isto em conta e têm que tomar atenção. Viu-se agora bem nesta repetição o braço do Sr. Ian Davis apontar para o meio-campo russo, ou seja, indicando que a equipa já estava a jogar com vantagem exatamente quando os jogadores que estavam fora daquela formação espontânea, recordamos, todos os jogadores têm que estar para lá do pé do último homem dessa formação espontânea, portanto para o seu lado, e havia homens claramente à frente. E agora é bom, a Rússia adianta-se no marcador pela primeira vez. Primeiro pontapé de penalidade convertido pela equipa russa.
é o médio de abertura, Anton Ryabov, homem do Krasniar. Krasniar que este ano, em janeiro, sagrou vice-campeão russo, já que o campeão é exatamente o Yenisei STM. Equipa que tem aqui 5 jogadores, a nossa equipa de Kingsley Jones. Pontapé a testar o 3 trás de Portugal. Calma de António Aguilar, 33 anos, veterano, mas como ao vinho do Porto vai mantendo uma muito boa capacidade física e, portanto, é titularíssimo nesta seleção de Errol Brain. Faz-se valer da sua experiência, como da semana passada vimos Luís naquele belo ensaio que marcou em Bucareste. Excelente. Contando realmente com o ressalto, percebendo que ia surgir um apoio na altura, na circunstância de Adérito Esteves, e realmente acabou por marcar o único ensaio português que na altura virava o resultado, mas que não foi suficiente. Luta nas alturas, bem conquistado, Janushkin, Ryabov. Meteu para dentro, isto é sempre Tem perigoso. que cair. Pontapé alto. Dificuldades ali do jogador português. Gonçalo Foro. Mas depois a bola é mal transmitida e garantida por Portugal. Pito Magalhães para Yannick Ricardo, jovem de 24 anos. Agora o contra-ataque russo, bem surgido ali de Kushnarev, mas para praticamente 1 metro, 2 metros depois de arrancar, muito bem travado ali por Gonçalo Uva. Nova falta portuguesa e a Rússia está a tomar conta do jogo. Tem mais posse de bola, tem mais movimentos, encadeia mais e vai tentar de 50 metros nova penalidade. É a terceira ou quarta penalidade contra Portugal. De novo a repetição da falta do jogador português. O jogador russo vai para o chão, é o número 7, Andrei Garbuzov. Depois há uma falta nacional. Nota-se é que, Jorge, o público, talvez também por causa da temperatura, não está a aquecer e, portanto, um silêncio verdadeiramente ensurdecedor aqui no Estádio Nacional. Falta apoio à seleção portuguesa. É indiscutível da ideia que aparentemente terá de ser a seleção a puxar pelo público e não o contrário. E grande pontapé de 50 metros. O facto é que as coisas não estão bem. Terceira penalidade contra Portugal, segunda convertida Anton Ryabov. E esta difícil de cerca de 50 metros e direitinho. Tem muito boa alavanca o médio de abertura do Krasniar. Continua a entrar muito público. E já perderam 15 minutos, o primeiro quarto de hora desta estreia de Portugal em casa no Torneio Europeu das Nações. Recordamos que será o único jogo que Portugal vai fazer em Lisboa, já que este ano terá apenas 2 jogos em casa. O outro será frente à Espanha para a 4ª jornada deste torneio, e o jogo vai se realizar em Taveiro, perto de Coimbra, no estádio Sérgio Conceição. O estádio onde exatamente em 2004 Portugal se sagrou campeão europeu, exatamente diante desta equipa russa também. Segunda bola perdida nos reagrupamentos por parte de Portugal e agora um contra-ataque russo. A linha de corrida do jogador russo. O apoio aparece rápido. E como dizias, os russos estão a tomar conta do jogo. E agora é o Ostrusco. Travado ali pelo jogador português. Mas aparece rápido o pequenino Janushkin. Ele que, recordamos, fez um grande jogo no Mundial frente à seleção italiana. E aqui há um jogador russo a pisar. E, portanto, bem indicado pelo fiscal de linha, Sean Brickel. Ver aqui a repetição. Tinha pouco espaço, mas foi lá Bernardo Silveira e também Gonçalo Uva, do lado dos seus 2 metros e 1.
a tirar com este homem, o 14, Vladimir Ostrushko, um dos 10 jogadores que esteve no Mundial 2011. Está no seu 21º jogo pela seleção russa. Tadjer Barbosa joga no Massy, alinhamento importante, ainda nos 22 de Portugal. Bem conquistado no fim do alinhamento por Vasco Uva. Bola ali à disposição de Francisco Pinto Magalhães. Pontapé alto, um bocado rosca, mas foi lá Gonçalo Foro. E falta russa, a primeira, julgo. Há uma falta de um jogador russo, entra lateralmente. Todos os jogadores têm que entrar nas formações espontâneas pelo seu lado, portanto pelo eixo, não pode entrar lateralmente. E claramente este número 5, Vladimir Boltenkov, ele não é pequenino, antes pelo contrário, há aqui jogadores russos que realmente assustam o seu gabarito físico. Felizmente é de dia e está sol, que isto à noite numa vereda escura era realmente de fugir. Dando para Tadjer Barbosa, alinhamento, mais uma vez, Vasco Uva. Realmente é muito segura a forma como este jovem de 22 anos, o treinador que estreou, como dizíamos, por Portugal há uma semana na Roménia, lança as bolas nos alinhamentos. Agora bem, Severino, depois surge Gonçalo Foro. E falta. Ia ter aparecido mais rápido o apoio, que o facto é que os russos, que até estavam com a maioria dos jogadores, acabaram por fazer uma falta. E Portugal tem a oportunidade de reduzir se tentar converter esta penalidade, o que vai acontecer. Vai ser Yannick Ricardo. Yannick, a semana passada não tentou aos postes, estava Pedro Leal na equipa. Também há 2 semanas, no jogo de treino frente aos English Students, ele começou mal, mas depois acabou com os pés a irem aquecendo, e quando Pedro Leal foi rendido, passou ele a ter a responsabilidade de pontapé dos postes e não falhou uma, conseguiu converter 3. Vamos ver como o jogador de 24 anos do Castagnet, de França. Estamos a meio da primeira parte. Era importante reduzir agora. E não. Não era complicado, até parecia que é bom, mas depois a bola não fez a curvatura que deveria ter feito. E, portanto, Portugal não consegue reduzir e a diferença mantém-se em 6 pontos desde o quarto de hora de jogo. Os 2 pontapés de Anton Ryabov separarem as 2 equipas. Comparando com o jogo da semana passada, Portugal entrou pior no jogo. Na semana passada, naquele péssimo campo em Bucareste, cheio de neve, Portugal dominou completamente a primeira parte. E hoje, nesta primeira metade da partida, não está a acontecer isso. A Rússia está com mais posse de bola, a encadear mais. Bola bem captada, pontapé alto. Vai lá um jogador português. E outro, mas consegue escapar-se bem o jogador russo. E a Rússia já sem sua área de 22. Isto é perigoso, é um contra-ataque, o Ostrushko. Bem, Gonçalo Foro. Muita calma de Gonçalo Foro. A experiência de Gonçalo Foro, seus 29 anos, 31º jogo por Portugal. Estreou-se exatamente há 5 anos frente à Rússia. Em 2007, aqui em Lisboa. Uma derrota por 21-13. Foi a estreia de Gonçalo Foro. Mas Portugal, exceto aquela jogada bem desenvolvida, ainda dentro dos primeiros 10 minutos, que terminou com Gonçalo Foro a pisar a linha, ainda não conseguiu, mesmo conquistando algumas bolas nas fases estáticas de conquista de bola, ainda não conseguiu desenvolver o seu jogo. Não conseguiu. E mesmo essa jogada a que te referes foi uma jogada só com encadeamento, foi uma jogada de primeira fase. Portugal tem que acordar. E nova falta russa, esta mais fácil. Vamos ver se Portugal... Atenção que parece que vai entrar o Joe Gardner já. Já? Então já acordou. O problema dele era claramente jet lag. É penalidade, ele já está ali prontinho, está a vestir a camisola, não sei se vai entrar ainda, tem que bater. Não é normal o jogador saltar do banco para a penalidade, isto não é bem handball, mas é capaz de acontecer.
Digamos que Joe Gardner, australiano, esteve vários anos em Portugal, veio para o Clube Rio do Técnico, depois foi para a agronomia. Durante 4 anos consecutivos foi o melhor marcador português e depois de estar 36 meses de permanência no país pode jogar para a seleção nacional e foi isso que fez. Estreou-se frente a esta Rússia em Sochi em 2010. E agora bom, agora sim. Portugal reduz e Yannick Ricardo põe o resultado em 3-6. Yannick Ricardo viu Joe Gardner vestir a camisola e converteu o pontapé. A menos que algo de muito estranho aconteça, ou o jogador estar a jogar francamente mal, o que não vimos em nenhum jogador, não é normal haver uma substituição nos primeiros 20 minutos de jogo, a não ser que haja algum jogador tocado que não nos tenhamos apercebido. E é Bernardo Silveira. Portanto, é uma substituição também tática, uma série de alterações. Não é tática. Já Bernardo estamos a ver. Silveira há bocado estava tocado aqui, foi assistido pela equipa médica e agora o médico Pedro Granado está a falar com ele. Há qualquer problema na cabeça. Precisamente, estavam a conversar, ele não se estava a sentir bem. Dentro de alguns momentos para então tentar perceber de facto o que é que se passou. E portanto aos 23 minutos Portugal faz a primeira substituição. Gonçalo Foro vem para a ponta esquerda, António Aguilar sai de defesa e vai para a ponta direita e o novo defesa da Seleção Nacional é Joe Gardner, de regresso ao 15 português. Não, desculpa António, é Yannick Ricardo, parece. Vamos ver. Não, tens razão, está a Joe atrás. Está. Vamos ver. Gerasimov, mas é bem abafado. Luta ali terrível. Vasco Uva é afastado pouco amavelmente daquela formação espontânea. O árbitro já está a dar vantagem a Portugal. Joe. Lá vai ele. É isto que ele dá à Seleção Nacional, além dos seus pontapés. E finalmente o público acorda aqui no Estádio Nacional ao minuto 24, com o primeiro arranque de Joe Gardner, 25 metros ganhos. Ricardo. Joe. E agora é Julien Bardi. Entra agora Spachuk em força, com os seus 114 quilos. Bola bem Portugal libertada. acordou. Ricardo. Juan Severino, Portugal a encadear finalmente jogadas. Uma sucessão de fases. E agora é Carl Murray, no posto de médio de formação, a tirar a bola daquele aglomerado de jogadores. Pinto Magalhães, para David Penalva. Para. Portugal mantém Viu onde é que estavam os adversários. Tentativa de pontapé de ressalto de Yannick Ricardo. E é bom! Bem de Portugal. Uma sucessão de fases, não terminou com o ensaio, mas ao ver que a defesa russa estava completamente desorganizada e havia muito espaço para este homem, o médio de abertura que está aqui em grande destaque do Castagnet, e Yannick Ricardo a fazer em pontapé de ressalto a igualdade aqui. Tudo começou no movimento de Joe Gardner, provavelmente à custa do jet lag, excelente movimento, ganhou 25 metros e Portugal encandeou uma série de fases até chegar a este pontapé de ressalto e reempata a partida a 6 pontos. Joe Gardner, que recordamos, joga no Japão no Honda Heat, equipa recheada de internacionais japoneses que estiveram na Taça do Mundo da Nova Zelândia. Também tem o antigo número 8 dos All Blacks, Rodney Soyalo, que é um facto é que este Honda Heat desceu de divisão e Joe Gardner não esteve presente, não foi possível chegar antes para o jogo da Roménia, mas em princípio vai estar para o resto da campanha internacional e também os importantes Hong Kong Sevens. O torneio de rugby de 7 de Hong Kong, 23 de março, que pode definir uma posição portuguesa como equipa residente no circuito mundial da International Rugby Board de rugby de 7. Portanto, é muito importante a presença de Joe Gardner, que vai estar agora há umas boas semanas no nosso país. E isso é bom. Portugal agora tem que, a partir deste momento, conseguiu em 3 minutos empatar a partida, ver se ganha agora uma dinâmica, porque os russos claramente agora abanaram em termos anímicos, não só com a entrada de Joe, que eles temem, claro, conhecem-no bem,
como também com os 2 pontapés de Yannick Ricard. Falta portuguesa nesta formação ordenada, desnecessária. E a sinalética do árbitro é que Jorge Segurado, primeira linha, o pilar direito do grupo desportivo de direito também, não formou em frente, fez força para dentro da formação ordenada. E visualizado pelo sucesso da última tentativa, naturalmente a Rússia vai uma vez mais tentar aos postos. E novamente a 50 metros. É Anton Ryabov de novo, quarta tentativa aos postos, falhou a primeira, converteu as outras 2. É curioso, dá-me a ideia que falhou aquela que era aparentemente a mais fácil. Exatamente. É verdade. Ele pode não ter pontaria, mas pelo menos tem uma belíssima alavanca, porque há pouco foi também dali, são 50 metros. Não é fácil. Este bola não me parece. Bem levantada. É bom. E é bom. É um belo pontapé, infelizmente não o podemos comemorar porque é do nosso adversário, mas é efetivamente um bom pontapé de Anton Ryabov. 2 pontapés seguidos de 50 metros, mais ou menos na mesma zona. Deve ser uma provocação ao Joe Gardner, com certeza, não é? Exatamente. Ele gosta de fazer ainda mais longe. E a bola foi cair exatamente no regaço de Joe Gardner. É curioso que ambas as equipas reiniciam o jogo sempre para a zona 4, para o lado do ponta, do lado aberto. Quer uma, quer outra estão a usar esses movimentos. Bem de António Aguilar. De novo agora. António Aguilar. Fez isso há uma semana na Roménia. Tem que ser ensaio. Precisa ali de apoio. Ele não vai até a área de ensaio, mas a bola tem que ser rápida de Pinto Magalhães. O árbitro já está a dar vantagem. Já está a dar vantagem à equipa nacional e agora é capaz de haver um cartão amarelo. E vai haver. Claramente ele vai a perna direita. Não é no bolso que ele tem o cartão amarelo. 10 minutos. Vai haver um jogador russo que vai descansar no chamado CNB, no banco de pecado. Porque esta falta é a chamada falta profissional. É uma falta exatamente para evitar o ensaio. E é logo o médio de abertura, Anton Ryabov. Vamos a vê-lo em destaque, o número 10. Homem que marcou os 9 pontos da Rússia. E tal como há pouco o Joe Gardner incendiou o jogo português, foi agora a vez de António Aguilar. E Portugal não tenta aos postos, coloca a bola na TUS. É um alinhamento a 5 metros com a indução portuguesa. Deus queira que tenhamos sucesso. Vamos ver a repetição com o número 7, Julien Bardi, a fazer sinais ao árbitro. Estou a dizer que havia claramente ali um jogador russo a tapar a saída rápida da bola. Ou seja, foi uma falta profissional, mas que evitou um eventual ensaio. 5 ou 7 pontos para Portugal. Bola bem conquistada por Gonçalo Luva. Vamos ver se entra agora o molde dinâmico. Portugal está a tentar armar o molde dinâmico. Uma excelente plataforma de está ataque. A andar. Está a andar, mas está a ser um pouco empurrado agora ali para o corredor de 5 metros. E ensaio ou não? Ensaio! Ensaio português. Ensaio de Portugal. Vamos ver quem sai com a bola. É Cristian Spachuk. É muito raro Portugal marcar assim um ensaio em molde dinâmico depois de um alinhamento de 5 metros. Cristian Spachuk, o seu segundo ensaio para a seleção nacional, tinha marcado há exatamente 7 anos e frente a esta equipa russa em Krasnodar. Aqui a repetição. Os jogadores portugueses sentiram que realmente a linha de ensaio estava muito perto. O árbitro está muito bem colocado. Que ainda por cima está do lado de lá, que é exatamente onde está também o nosso pilar, que é de Cristian Spachuk. Tipo de dúvidas é assinalar. E deste ângulo também não há dúvidas nenhumas. Cristian Spachuk, que estava lá no meio do alinhamento e marca o primeiro ensaio do jogo. 11-9 neste momento para Portugal. E continua a ser, apesar de Joe Gardner estar dentro de campo, continua a ser Yannick Ricard que tenta a conversão da transformação do ensaio, o que é uma prova de confiança neste jogador. E consegue. 7 pontos no ápice e Portugal vira o resultado para 13-9 à entrada dos últimos 10 minutos desta primeira parte aqui no Estádio Nacional do Jamor. E agora sim o público que, como dizia Jorge, precisava também que a equipa o acordasse. Olha, foi isso que aconteceu. Primeiro com a salva de palmas de entrada de Joe Gardner, logo assim com o seu arranque, e depois tudo o que se foi sucedendo, e também Yannick Ricard começou a acertar mais os pontapés e a festa está montada. Indiscutivelmente, e claramente também o Yannick Ricard a mostrar que é merecedor da confiança que foi depositada nele. Aliás, já marcou 8 pontos nesta partida. Número 8, o Vitor Grazev, grande destaque desta equipa inglesa dos London Wasps.
Ele que foi man of the match em 2 jogos do Mundial, frente à Itália e frente à Austrália. Não é normal 2 jogos do Mundial em que a equipa que perde tem o melhor jogador da partida. E foi Viktor Grzev, este número 8. É uma oportunidade de contra-ataque português agora. Foi lá Gonçalo Uva. Foi ele que chutou a seguir. Depois foi bem apoiado. Uma série de jogadores portugueses que foram muito rápidos a cair em cima da bola, em cima do adversário. Portanto, os russos recuam 30 metros. Só pode ficar lá de saída da área de 22. Portugal com uma matilha a cair muito rápido em cima recupera a bola. do adversário. É a primeira recuperação de bola de um reagrupamento. É um excelente turnover, grande recuperação. E agora Portugal tem homens a mais. Joe Gardner vai sozinho. Ensaio, vai vira, ser ensaio. E vai a meio dos postos. É um grande ensaio de Joe Gardner. Isto é Gardner Vintage. Isto é do bom rugby português. Tudo começa naquele pontapé a seguir de Gonçalo Uva. Portugal a ir muito rapidamente em cima dos adversários. Grande conquista de bola. Aquele turnover, uma recuperação notável. E depois a bola chega a este homem. Estamos a ver o Joe Gardner, 3-2. E ele não deu a bola a ninguém. Ele foi o dono da bola e o dono do jogo. Embora houvesse vantagem numérica, meteu para dentro, muito ficou bom sozinho. Aqui o mergulho da Cristian Spachuk. E agora é o trabalho de Joe Gardner. Uva. Ricardo, se depois Gardner. Tem de vir sempre quarta-feira antes, não é? É verdade, é verdade. E Portugal no ápice adianta-se bastante no marcador. A conversão é transformada e já há 29 para Portugal. De um momento para o outro, Portugal põe-se claramente na frente. De um momento para o outro acordou, começou a jogar e vamos ver se assim continua. Também não deixa de ser importante, uma vez que temos feito muitos jogos de Portugal e nem sempre isso acontece. Desta vez, a Portugal claramente a aproveitar o facto de estar a jogar com mais um jogador. É verdade, é verdade. Desde o minuto 31, depois do ensaio de Portugal, Portugal tem mais um homem. O facto é que em 11 minutos apenas Portugal consegue 20 pontos. Ou seja, 2 ensaios convertidos, um pontapé de ressalto do drop e também uma penalidade. Já experimentámos tudo neste jogo. É verdade, 11 minutos de ouro, podemos dizê-lo, para a seleção nacional. Vamos ver como esta Rússia reage agora. Zinobiladze, um dos 5 homens do NSA, campeão da Rússia. Bem, placagem. Belíssima placagem de Juan Severino. Ele veio bem, já em Bucareste, esteve muito bem, esteve forte. O homem que durante largos anos jogou em Portugal, Académica de Coimbra, Agronomia, e agora joga no Sant Boiana, de Sant Boi de Llobregat, mesmo nos arredores de Barcelona. E à falta portuguesa, o árbitro assinalou um fora de jogo. Os jogadores russos já dentro da área de 22 de Portugal. Mas defensivamente a seleção nacional não abre qualquer brecha. O problema é que muitas vezes faz faltas, não é? Já é a quinta. Esta foi de Gonçalo Floro e foi perfeitamente desnecessário. Quinta falta defensiva de Portugal. E os russos agora já não querem pontapés aos postos. Estão a 11 pontos de distância, um déficit de 11 pontos. Só que este alinhamento é perigoso, a conquista russa é tremendamente eficaz. Temos que estar muito concentrados para não sofrer pontos agora. Vamos ver esta introdução de Valery Dzanobiladze. Ele foi o treinador titular da seleção russa na Taça do Mundo. 31 anos. Vamos ver se Portugal vai contestar ou não este alinhamento. Dzanobiladze. Contestada na frente do alinhamento por Antonov. Agora é complicado, tem que parar ali a Francisco Pinto Magalhães. Conseguiu cravar, apesar do seu pequeno 1,73 m. Bem defendido. Bem, Vasco Uva parou ali, por completo, a avançada russa. Tentam jogar
nas franjas daquela formação espontânea, não abrem a bola. Nova falta portuguesa. E já mais uma falta. Os russos com calma, enquanto Portugal com alguma ansiedade. E marcou o ensaio. Bem ensaio, esticou-se o jogador russo. Estavam a jogar com a vantagem. E foi o número 14, Vladimir Ostrushko. 25 anos, na sua 21ª internacionalização. Um jogador que há largos anos conhecemos. Vamos ver aqui a repetição. Já havia vantagem para a Rússia. Depois a bola ali um pouco solta, mas a surgir o Ostrushko, apesar da placagem de Vasco Uva, consegue esticar-se e marca o primeiro ensaio da Rússia neste encontro. Só tinha colorido o marcador para os seus lados através de pontapés de Ryabov. E agora Vladimir Ostrushko a marcar o seu 8º ensaio. Ele que estreou há 6 anos frente à Itália. E é titularíssimo, indiscutível. Também o foi no Mundial da Nova Zelândia. Conversão fácil. E a Rússia a 4 pontos. Apenas 20-16. a 4 pontos. Foi Kushnarev, que agora tem essa missão de chutar aos postos, pois Anton Ryabov continua no Sinbin. Joe Gardner reconquista a bola no pontapé de saída para a zona 4 novamente. Vem de Gonçalo Uva. Penalva agora. Depois foi lá Penalva, tentar fazer o pick and go. Não avançou nem 1 centímetro, mas pelo menos garantiu a bola para o seu lado. Estamos no último minuto desta primeira parte. Portugal vence por apenas 4 pontos. E falta. E é um bom final de primeira parte. Se Portugal tentar aos Exatamente. postos e se converter. O árbitro Ian Davis vai chamar o capitão russo. A dizer que acabou estas paragens Já propositadas. teve que mostrar um cartão amarelo por causa dessa tentativa de dificultar. E dificulta porque basta um jogador adversário mergulhar realmente tapando a saída da bola. E evita realmente uma certa fluidez do jogo adversário. Aliás, no caso do abertura Ryabov, foi exatamente para evitar um ensaio português. E Yannick vai tentar de 38 metros um pontapé frontal. Era muito importante Portugal ir para o intervalo com 7 pontos de vantagem. Pontapé frontal, portanto, as condições são boas, não há vento aqui no Nacional. E Não converte. E não era acabou nada complicado, mas Portugal perde a possibilidade de ir com 7 pontos à meia hora, assim vai apenas com 4. 20-16, os ensaios de Christian Spachuk ao minuto 31, Joe Gardner, grande jogada individual de Gardner ao minuto 34, jogada que deixou de olhos em bico, poderemos dizer, os russos. Pontapés de Yannick Ricardo a darem os 20 pontos para Portugal. A Rússia marcou por Ostrushko e pontapés de Anton Ryabov. 20-16, vamos fazer agora uma curta paragem, não sai daí, faltam 40 minutos para saber se Portugal vai ter uma estreia vencedora ou não no Torneio Europeu das Nações jogando em casa. Até já!